E aí, pessoal? O Brasil tem um novo feriado nacional, olha que legal. Mas o que essa data significa de verdade? Hoje a gente vai mergulhar na história de muita luta e resistência que existe por trás do Dia da Consciência Negra. Pois é, no finalzinho de 2023, o dia 20 de novembro, virou feriado no país inteiro. Só que assim, não é só mais um dia de folga no calendário, sabe? Essa data representa uma virada de chave, uma nova forma de olhar para a nossa história. Então, fica a pergunta: por que justo esse dia? O que tem de tão especial no 20 de novembro? Bom, e para a gente entender o 20 de novembro, a gente precisa dar um passo para trás e falar de outra data bem famosa na história do Brasil, o 13 de maio. Sim, aquele dia que a gente aprendeu como o dia da abolição da escravatura. A história que a maioria de nós ouviu na escola, né, é aquela da princesa Isabel, que com uma única canetada assinou a Lei Áurea e pronto, libertou todo mundo. Ela ficou conhecida como a Redentora. Só que essa versão da história, ela coloca a população negra num lugar meio passivo, né, como se tivessem apenas recebido um presente, um favor da monarquia. E aqui a gente vê o X da questão. O movimento negro olhava para essa história do 13 de maio e sentia que faltava alguma coisa. Na verdade, faltava muita coisa. Apagava séculos de luta, de revolta, de resistência. A mensagem era clara: a abolição não foi um presente dado, foi uma liberdade conquistada. Por isso, era preciso encontrar um novo símbolo, sabe? Uma data que colocasse os holofotes no protagonismo da própria população negra nessa história toda. Tá, mas e aí? De onde surgiu a ideia do 20 de novembro? Para responder isso, a nossa viagem no tempo vai lá para Porto Alegre, no comecinho da década de 70. Olha só que momento. Em plena ditadura militar, um tempo super repressivo, 4 universitários negros lá do Rio Grande do Sul, o Oliveira Silveira, o Antônio Carlos Cortes, o Ilmo da Silva e o Vilmar Nunes, criaram o grupo Palmares. O objetivo deles era muito claro: recontar a história do Brasil, mas dessa vez a partir do ponto de vista do povo negro. E a lógica deles era genial, se liga só. Eles pensaram: peraí, o Brasil tem o Tiradentes como herói nacional, né? E a gente lembra dele no dia da sua morte. A ideia foi fazer algo parecido, criar um herói, um ícone para a população negra. E a data escolhida foi o dia da morte de ninguém menos que um dos maiores líderes da resistência contra a escravidão no Brasil, Zumbi dos Palmares. Certo, mas quem foi Zumbi e o que foi o Quilombo dos Palmares? Essa escolha não foi por acaso de jeito nenhum. Palmares é talvez o maior símbolo de autonomia e liberdade negra na nossa história. Primeiro, vamos alinhar aqui o que era um quilombo. Muita gente pensa que era só um esconderijo no meio do mato, mas era muito mais do que isso. Pensa assim, eram comunidades, verdadeiras sociedades organizadas por pessoas que fugiam da escravidão. Eram lugares de liberdade, de resistência, onde a cultura africana podia viver e respirar em solo brasileiro. Era um desafio direto ao sistema escravista. E o Quilombo dos Palmares, gente, era um negócio gigantesco. No seu pico, chegou a ter uma população de 20 mil pessoas. Tinha negros, indígenas, brancos fugindo da justiça. Para se ter uma ideia, isso era mais gente do que a maioria das cidades brasileiras da época. Palmares era praticamente um país dentro do Brasil colônia e resistiu por quase 100 anos. Imagina isso. E Zumbi foi o último grande líder de Palmares. A história dele é incrível. Ele nasceu livre lá no Quilombo, foi capturado ainda criança, escravizado, mas conseguiu fugir e voltar para casa. Lá, ele se tornou um estrategista militar e um líder político fora de série. Zumbi foi morto numa emboscada, no dia 20 de novembro de 1695. E foi essa data, a data da sua morte em combate, que virou o grande marco da luta e da resistência negra. Peraí, só uma pausa rápida. Se essa análise a fundo da nossa história está fazendo sentido, que tal se inscrever aqui no Opa News BR? Assim a gente não perde o contato e continua descobrindo mais coisas juntos. Clica aí. Agora, é importante dizer que essa transformação do 20 de novembro em feriado nacional não foi mágica. Não aconteceu de um dia para o outro. Foi uma caminhada longa, de mais de 50 anos, que começou com aquele grupinho de universitários e virou uma causa nacional. Olha só essa linha do tempo que resume bem essa história. Tudo começa lá em 71 com o grupo Palmares. 7 anos depois, em 78, o movimento negro unificado abraça a ideia e ajuda a espalhar pelo Brasil. Em 2003, a data entra no calendário das escolas. Em 2011, vira oficialmente o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. E, finalmente, em 2023, a consagração. Vira feriado nacional. Foi uma baita jornada. Ok, o feriado é uma conquista histórica, sem dúvida. Mas e aí? Acabou a luta? Por que essa data ainda é tão importante hoje em dia?
A resposta é simples, porque a luta de Zumbi por liberdade, por igualdade, está muito longe de acabar. O feriado é um convite para a gente encarar de frente as desigualdades que ainda existem. E, para não ficar só no papo, vamos olhar para os números. Vamos começar pelo desemprego. Dá uma olhada nesses dados. A população negra forma a maior parte da força de trabalho no Brasil. No entanto, também é a maioria esmagadora entre os desempregados. Essa diferença enorme, essa desproporção, mostra que tem algo errado na estrutura do nosso mercado de trabalho, né? Mostra que a cor da pele, infelizmente, ainda é um fator que pesa na hora de conseguir uma oportunidade. E essa desigualdade fica ainda mais cruel quando a gente fala de violência. Os números do Atlas da Violência são assustadores. Quase 76% das pessoas assassinadas no Brasil são negras. Para a gente ter uma dimensão do que isso significa, para cada pessoa não negra que é morta, quase 3 pessoas negras perdem a vida da mesma forma. É uma realidade muito, muito dura. Voltando para o mercado de trabalho, a coisa continua desigual. Na média, a renda de uma pessoa negra é quase 40% menor. E para chegar em um cargo de liderança, é muito mais difícil. E olha isso, quase metade dos trabalhadores negros está na informalidade, ou seja, sem carteira assinada, sem direitos garantidos. Não são números soltos, entende? Eles mostram um padrão, um sistema de exclusão. Então, depois de ver tudo isso, a gente volta para a questão do feriado. Ele é, com certeza, uma vitória. Uma vitória simbólica gigante, uma vitória histórica, mas a pergunta que fica para a gente pensar é, será que ele é um ponto de chegada, o fim da linha, ou será que ele é, na verdade, um ponto de partida, um fôlego novo para a luta contra o racismo que, como os números mostram, ainda é muito necessária no Brasil? Essa é uma conversa que precisa continuar, né? E se você quer continuar acompanhando outras análises como esta sobre os assuntos mais importantes do nosso país, eu te convido, se inscreve aqui no canal Opa News BR, vem fazer parte da nossa comunidade. A gente se vê na próxima. Valeu!